Nesse vídeo aqui eu quero te ajudar com um complemento para você aprender a gerenciar ainda mais as suas emoções, com uma simples pergunta e todas as explicações que eu vou te trazer. Então a pergunta é a seguinte: se você pudesse escolher uma emoção ou sentimento para não sentir, se isso fosse possível, qual sentimento ou emoção você escolheria? Então, enquanto roda a vinheta, pensa aí, porque eu tenho reflexões super importantes para agregar mais letras ao seu vocabulário, então vem comigo. Olá, eu sou o Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Se você não me conhece ainda, eu sou o criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa baseada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, entre elas regressões intrauterinas e pós-nascimento, constelações familiares em diversas linhas, técnicas que lidam com traumas e resolução de estresse pós-traumático, hipnose ericksoniana, as bases do trabalho familiar de Virginia Satir, entre tantas outras abordagens. E eu quero te lembrar, se você não sabe ainda, que está disponível o download do nosso e-book Regressões Intrauterinas e Pós-Nascimento, os benefícios dessas regressões, que você vai poder fazer o download aqui na descrição desse vídeo. Você vai achar o link, tá bom? Bom, então eu queria te fazer essa pergunta sobre qual emoção, se você pudesse não sentir, qual seria? E a resposta é muito importante que você já tenha ela aí, para que você continue ouvindo tudo que eu tenho para te dizer. Então, se você não escolheu, ainda não pensou sobre isso, pause o vídeo e pense, tá? É o seguinte: essa emoção que você escolheu não sentir é um grande indicador que é a emoção, o sentimento que mais precisa da sua atenção aí dentro de você. Com certeza é uma das emoções que mais te trazem dor quando ela é desengatilhada, quando ela acontece na sua vida, e é justamente por isso que ela precisa de mais atenção. Bom, é muito natural em nós, seres humanos, nós não querermos sentir dor. Então tudo aquilo que machucou muito, tudo aquilo que doeu muito, tudo aquilo que foi muito difícil, nós temos uma tendência natural a querer que isso vá embora da nossa vida. Só que em se tratando de emoções, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, né? Nós somos seres emocionais, então eu acredito que é felizmente, todas as emoções elas vêm e vão, tá bom? Então as nossas emoções, por debaixo delas, elas contêm significados, né, que advêm das experiências que nós passamos. E acreditar que você só vai sentir emoções positivas o tempo todo, isso é uma inverdade, você está se enganando, né? Tem gente que tem até quadros aí, good vibes only, né? Somente vibrações positivas. Cara, isso é impossível. E um outro viés também não é uma realidade, né? As pessoas que se afundam somente em emoções e pensamentos negativos, ambos são disfuncionais, né? Mas como assim, Manuel? Só pensar no positivo é disfuncional? O que eu quero dizer é o seguinte: você pode até ficar pensando só no positivo, mas a grande questão é que as emoções que são reprimidas, você atua em algum tipo de comportamento disfuncional na sua vida que advém dessa emoção. Deixa eu me explicar melhor. Então é assim, ó, por exemplo, eu não quero sentir medo, tá? Ou solidão, ou tristeza, a emoção que você escolheu aí. Tudo bem. Então eu atuo em um viés de negar essa emoção, porque ela é muito dolorosa, ela tem um histórico difícil dentro de mim, não é à toa que você escolheu essa emoção, tá? Ela tem experiências que você passou por ela e te machucou muito, e provavelmente você não tem estratégias para lidar com ela, né? Você tenta esquecê-la, você tenta negá-la, e essa emoção negada, então você fica aqui nesse viés de comportamento, negando essa emoção, e um outro viés qual é? Quando ela vem através de um comportamento disfuncional. Pode ser um medo que quando vem ele paralisa, né? Se for raiva, uma raiva que quando vem você faz um monte de coisa e depois você se arrepende daquilo que você fez. Quando essa emoção é despertada, te machuca muito, e aí você tem qual tendência? Entrar em mecanismos de enfrentamento, que são as adaptações que todo o seu sistema, o de pensamentos, o emocional, o mais profundo de sobrevivência dentro de você, se adaptaram para tentar lidar com essa emoção.
tá? Então o seu sistema é como se ele só tivesse uma resposta ou poucas respostas em relação a isso. Continuar negando essa emoção, responder essa pergunta, na verdade, te traz uma clareza enorme, porque justamente a sua resposta é onde mais você precisa desenvolver estratégias para lidar com essa emoção, e não significa estratégias para esquecê-la ou excluí-la, porque se essa emoção é recorrente, ou ela vem e quando ela vem, ela desengatilha muita dor em você, existem histórias por detrás dessa emoção, você vai ter que criar algum tipo de habilidade para aprender a ouvir o que está por debaixo dessa emoção. Por que essa emoção machuca tanto? Por que ela é tão proibida assim? Será que existem regras sobre esses sentimentos? Quais histórias estão contidas por detrás dessa emoção barra sentimento, né? Então é muito importante você começar a desenvolver outras estratégias, tá? Por quê? Porque assim, as próximas vezes que ela surgir, porque você entendeu, né? Se não entendeu, entenda, ou se não, viva que isso vai acontecer, você vai perceber. As emoções, elas batem na nossa porta todas as manhãs. Algumas são lindas, surpresas lindas, e outras não são tão bonitas assim, nos machucam, né? Então, quanto mais você desenvolver a habilidade não de negar as suas emoções, tá? Não de esquecer as suas emoções, porque acredite, quando você faz isso, são como cachorros presos num porão, e quando eles saem de lá, eles não saem lambendo as pessoas, né? Eles saem devorando tudo. Então, vem com comportamentos disfuncionais em relação aos outros, ou comportamentos disfuncionais em relação a você mesmo, né? Com autopunição, brigando consigo mesmo, enfim, você começou a entender que não é nada saudável você tentar excluir uma emoção. Então, essa emoção que você escolheu é a emoção que mais precisa da sua atenção e é a que mais você desenvolveu estratégias não para aprender a se relacionar com ela, mas o contrário, para aprender a negá-la, para evitá-la. O que pode ser esses comportamentos disfuncionais? Comer demais, dormir demais, sexo demais, jogo demais, compra demais, tudo que é em excesso demais. Pode ser acusar outras pessoas, pode ser acusar a si mesmo. Que a lista de comportamentos disfuncionais, quando essa emoção vem, são diversos, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa sinta solidão. Então, quando ela está começando a sentir aquilo, ela, de repente, eu já atendi tantas pessoas assim, ela começa a sair com todo mundo, ela se enfia embaixo da cama e se torna a emoção, né, embaixo do cobertor ali, não da cama, e chora, por exemplo, o fim de semana todo e continua se punindo, falando que não tem valor. Enfim, tanto o comportamento de excluir a emoção ou se tornar a emoção não são benéficos, tá? Porque se relacionar com a emoção, dar voz à emoção, é muito diferente disso, tá? Existem muitos caminhos que levam a Roma, mas é muito diferente disso. Um que você pode começar a adotar quando essa emoção vir, nomeia ela na sua frente, ou seja, escreva, pega um objeto na sua casa que represente essa emoção. Não tente se livrar dela, mas reconheça que ela existe, que ela tem uma função. Comece a escrever como você se sente em relação a essa emoção, tá ok? Como se você estivesse falando com ela, como você se sente, não pedindo para ela ir embora, tá? Porque se ela tá aí, acredite que ela tem um propósito. Em algum momento, continue escrevendo como se você estivesse ouvindo o que vem dessa emoção, o porquê que ela está ali, o que está acontecendo por debaixo dela. Então, simplesmente esse fato de sair da mente e desses mecanismos de enfrentamento, de adaptação, colocar num papel a cada vez que ela vem, você começa a desenvolver, claro que vamos precisar outros passos, mas esse aqui já é um passo incrível que você pode dar, esse relacionamento com essas emoções. De fato, tem pessoas que acreditam que podem controlar emoções, e eu posso te dizer que você não controla as emoções, você pode aprender a lidar com elas, na verdade a se relacionar, porque tem gente que acha que lidar é só ficar no positivo e aí eu acabo excluindo as emoções negativas, e eu não estou dizendo que você tem que se afundar nelas, mas elas têm histórias. O que acontece quando você dá voz às suas emoções, e eu preciso frisar isso de novo, não se tornando, mas aprendendo a se relacionar, elas partem calmamente, e as outras vezes que elas voltarem, né, além de você ter se relacionado com partes muito profundas de você, com as histórias que existem por detrás dessas emoções, vai ser como qualquer outra emoção, e sim, tem emoções que são mais difíceis, por exemplo, né, o luto, perder alguém, mas também não acontecem todos os dias, mas é importante
realmente aprender a lidar com isso do que ficar guardando num porãozinho lá, né? E sobre controlar emoções, será que você já sentiu a dor de um coração partido? Com certeza é uma dor que dilacera, te divide ao meio em vários caquinhos aí no chão e não tem como controlar, né? Então, tem pessoas que têm a falsa ilusão que controlam emoções. Não se controla emoções, mas é muito possível o caminho de aprender a se relacionar com elas. Então, o seu papel, além de ter escrito essa emoção, é descobrir quais são os seus mecanismos de enfrentamento, como você se utiliza aí para continuar negando essas emoções ou se tornando elas. Descreva isso e faça isso que eu acabei de te falar, né? Escrevendo ali cada vez que ela surgir, tendo essa conversa não só em um nível racional, né? Querendo que ela vá embora, querendo que ela expulse, que você expulse ela ali, mas você pode escrever algo, mas em algum momento também se dê a oportunidade de ouvir o que vem dessa emoção e dedique algum tempo para isso. E você, se realmente estiver aberto, você vai ver quantas camadas você vai descer aí nas suas emoções, aprendendo a se relacionar com elas e vai amadurecendo emocionalmente. Inclusive tem uma frase que amadurecer não significa endurecer, porque se essa emoção vem, tá te machucando tanto ao ponto de você, eu preferia não senti-la, olha, eu me arrisco a dizer que é uma das emoções que mais acontece com você por você negá-la, ela e o medo de que ela venha, mesmo que ela não esteja acontecendo, essa negação a essa emoção já te coloca em um padrão de ansiedade ou uma coisa disfuncional, tá? Eu espero que minha dica tenha agregado mais letras aí ao seu vocabulário, tenha complementado algo aí dentro de você. Quero te lembrar de novo para fazer o download do e-book, né? Os benefícios das regressões intrauterinas e pós-nascimento. Eu falo um pouco ali sobre a psicologia pré-perinatal. É um e-book gratuito, tá? Porque eu não sei se você sabe, mas as nossas emoções começam a se desenvolver já dentro do útero, não é depois que você nasce, não. Mas isso é um tema para outro vídeo, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, porque você assim não perde nenhum conteúdo, né? Se você tocar o sininho, então toca o sininho aí para você não correr o risco de perder nenhum conteúdo que a gente posta, porque muitos deles podem agregar muitíssimas letras ao seu vocabulário e te ajudar bastante. E caso você queira conhecer o nosso trabalho mais a fundo, você também vai ver aqui na descrição desse vídeo, né? Workshops que nós proporcionamos, você pode visitar o nosso site, verificar sobre atendimentos presenciais, grupos terapêuticos que eu conduzo também, tá bom? Então tudo isso pode te ajudar muito, eu te ajudar nesse caminho de aprender a se relacionar com as suas emoções. E eu me despeço com as minhas duas frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? E você já sabe, te vejo na próxima. Incrivelmente no final dos vídeos eu costumo colocar os erros de bastidores, mas esse aqui eu engatei de uma vez só e não teve erros, então fica pro próximo. Um abraço.